Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Hoje nós vamos conhecer o tabuleiro, né? Como que você vai jogar dama se você não conhece o tabuleiro? Vocês vão ver aqui que eu pus o estritamente necessário que vocês devem conhecer, que nós vamos usar muito esses termos, tanto na abertura, no meio-jogo, no final, no estudo de oposição. As casas brancas, por exemplo, são muito usadas no estudo de oposição avançada, né? Então, muita coisa eu suprimi do tabuleiro. Seria até interessante vocês ir achando mais coisas aí no tabuleiro, mas que eu suprimi por não achar necessário passar agora, ok? Então, vamos conhecer nossa casa, nosso tabuleiro de damas, para que você possa, quando o adversário sair da abertura, você possa ter um poder de análise, né? E saber ali o que é melhor, já que você não vai ter um livro, não vai ter nada que fala sobre aquele lance, né? Então vai ser importante continuar estudando as aberturas. Claro que vai ser, é fundamental o estudo. Agora, além do estudo, o que eu quero aqui é que vocês sejam criadores de conteúdo de estudo, né? Eu quero dar um poder de cálculo para vocês, mas esse poder de cálculo, sem ferramenta, não adianta. Se você não souber fazer uma conta 2 mais 2, você pode ir na melhor faculdade de engenharia que você nunca vai fazer uma ponte. Você tem que saber o 2 mais 2, né? E as casas brancas seria mais ou menos o seguinte, pessoal. Por exemplo, você pede um endereço para alguém, antes do GPS, né? Claro, você pede o PPS, né? Para perguntar, para saber, né? PPS, pare para saber, ou pergunte para saber, né? Você pergunta o endereço para a pessoa fala, é fácil, rapaz, você segue aqui toda a vida, chega no bar do Chiquinho, você vira à direita, conta 12 casas, pergunta para Dona Maria, aí você dobra 3 à direita, você vê uma farmácia, 2 casas depois você já chegou. Então essa referência, ao invés de ajudar, ela atrapalhou. Se essa referência atrapalhou, você vai buscar uma outra referência. Por isso que às vezes vocês vão ver que é a mesma coisa, mas de maneira diferente, com roupa diferente. Mas se você perguntar, olha, aonde mora o fulano? É tranquilo, você vai aqui, olha, você vai ver um supermercado Carrefour, passou o Carrefour, você dobra a primeira à direita, só tem uma casa do lado esquerdo, é lá. Então essa referência te ajudou a localizar. Então as casas brancas, muitas vezes elas funcionam como referência, tá? Não adianta, por exemplo, mais ou menos aqui para vocês entenderem, não adianta vocês ganharem de oposição numa casa que está na B5, mas a casa, a peça dele está na casa G6. Você ganha na oposição, mas não ganha o jogo. Porque a casa B4 não consegue segurar a G6. A B5 não consegue segurar a G6. Seria mais ou menos por aí, tá ok? Vocês vão ver na oposição avançada que não tem nenhum estudo sobre isso, eu garanto para vocês, né? Só que vocês precisam saber a oposição normal. Então o curso é longo, tá? Eu já falei. Quem não tem interesse de ser atleta, isso daqui é uma perda de tempo, perfeito? Que esse curso eu estou dando, é o que eu falei, se ficar 1 ou 2 ou 3, eu fico feliz, porque é um curso para formar atleta e não jogadores de dama, ok? Então vamos conhecer o tabuleiro, pessoal? Então veja bem, um tabuleiro de damas, ele tem 64 casas, dessas 64 casas, 32 casas são brancas e 32 escuras, né? Dessas casas brancas, nós temos 16 casas pares e 16 casas ímpares. E das pretas, nós temos 16 casas pretas ímpares e 16 casas pretas pares. Dessas 34 casas, nós temos 14 casas laterais pretas
sendo formado por duas travessas, sendo uma ímpar e uma travessa par, e duas colunas, que são as colunas A e a coluna H. As casas A1 e H8 compõem tanto as travessas quanto as colunas. Então, essa casa, ela compõe as duas, ok? Ela está na intersecção das duas. Nós temos também 14 casas laterais brancas, sendo formada por duas travessas, uma ímpar e uma par, e duas colunas, a A e a H, as mesmas colunas, veja bem. Começa aí já a ficar interessante, porque as mesmas colunas que compõem as peças pretas são as mesmas que compõem as peças brancas, perfeito? Então veja, as casas H8 e A1 compõem tanto as colunas como as travessas. Nós temos 18 casas centralizadas. Então 14 com 18 dá 32, que são compostas por 6 colunas com 3 casas cada, 6 travessas com 3 casas cada, sendo 3 travessas ímpares e 3 travessas pares. Nós temos 18 casas brancas centralizadas, que são compostas por 6 colunas com 3 casas cada e 6 travessas com 3 casas cada, sendo 3 travessas ímpares e 3 travessas pares. Aí nós já diminuímos, olha, o tabuleiro. 10 casas pretas paralelas às laterais, formadas por duas colunas. Veja, essas colunas já têm nome, B e G, e duas travessas, sendo uma ímpar e uma par. As casas B2 e G7 compõem tanto as colunas como as travessas. Veja que interessante. Lá nas laterais é a H8, que é ao lado de G7, e A1, que é ao lado de B2, que são tidas peças dobradas, perfeito? E o mesmo ocorre com as casas brancas paralelas, as laterais, né, formada por duas colunas, B e G, as mesmas colunas, e duas travessas, sendo uma par e outra ímpar. As casas B2 e G2 compõem tanto as colunas como as travessas. E temos 8 casas centralizadas, formadas por... Então veja, nós temos 8 casas pretas centralizadas, formadas por 2 casas no campo das brancas, 2 casas no campo das pretas e 4 casas no campo neutro. E 8 casas brancas centralizadas, formadas por 2 casas no campo das brancas, 2 casas no campo das pretas e 4 casas no campo neutro. Veja que nós já diminuímos o tabuleiro em determinados momentos para 2 casas. De 32 vir para 2, obviamente vai te facilitar. Então veja, nós temos 8 colunas com designação alfabética, de A a H. 8 travessas, sendo 4 travessas ímpares e 4 travessas pares. 16 casas similares pretas e 16 casas similares brancas. Temos 15 diagonais pretas irreais. Por que irreais? 2 diagonal de uma casa. Veja, não existe diagonal de uma casa. É uma diagonal irreal, né? Já que não existe diagonal de uma casa. Mas para efeito de entendimento, nós vamos colocar como sendo uma diagonal essa casa solitária. Perfeito? Vocês vão ter melhor entendimento do que usar o termo casa solitária. Aí nós temos, então, 2 diagonais de uma casa, 2 diagonais de 2 casas, 2 diagonais de 3 casas, 2 diagonais de 4 casas, 2 diagonais de 5 casas, 2 diagonais de 6 casas, 2 diagonais de 7 casas
e uma diagonal de 8 casas. Então, na realidade, nós temos 13 diagonais, porque 2 são diagonais irreais, ok? E o mesmo ocorre com as diagonais das brancas, é exatamente igual, ok? São 15 diagonais irreais e 13 diagonal real. Então, veja, nessas diagonais nós temos o conjunto de 4 diagonais. Cada conjunto desse é um estudo totalmente diferente. Então, nós temos o conjunto da grande diagonal, que é chamado também de carreirão. Nós temos a bidiagonal, que tem 7 casas cada uma, que é chamado também de trique-traque. E temos a tridiagonal, que é formado por 2 diagonais de 3 casas e 2 diagonais de 6 casas, que nós chamamos também de grande retângulo. E o quadrado retangular, que nós chamamos de quadrado, né? Então, esses 4 conjuntos de diagonais. Veja, pessoal, o tabuleiro eu deixei por último aqui para vocês entenderem. Lá em cima, eu dividi o tabuleiro, as 32 casas, se vocês perceberem, em 14 casas laterais, 10 casas paralelas às laterais, que daria 24, e 8 casas centralizadas, que daria as 32. E aqui eu estou fazendo uma outra divisão, perfeito? Que é o campo das brancas, né? Que tem 8 casas ímpares, presta muita atenção nisso. 8 casas ímpares e 4 casas pares, isso no campo das brancas. Agora, se você vier para o campo das pretas, já é o contrário. Tem 8 casas pares e 4 casas ímpares. E o campo neutro é igual, 4 casas ímpares e 4 casas pares. Você também tem 4 casas pares de coroação das brancas. E você tem 4 casas ímpares de coroação das pretas. Comece a observar esses detalhes. Você tem 6 casas de coroação por tomada das brancas. Apenas 6 casas do tabuleiro você consegue chegar à dama tomando peça, tá certo? E 6 casas ímpares de coroação por tomada das pretas, ou seja, você nunca vai fazer dama de brancas, né? Se você saindo de uma casa ímpar. Você só vai fazer dama por tomada de brancas saindo de uma casa par. E são só 6 casas. Então, toda vez que você for pensar em fazer dama, numa combinação, você só tem 6 casas. Tá? E a mesma coisa ocorre, né? Com as pretas. As pretas jamais vão fazer dama em tomada de uma casa par. Então você só vai trabalhar com 6 casas ímpares para fazer dama de pretas, ok? Veja, você mudando a peça, você tem 16 peças ímpares de coroação por lance das brancas. Então, se você for dando os lances, você tem 16 peças, né? Falo, mestre, mas só tem 12 peças. Mas essa peça se muda. Então, eu troquei aqui peça por casa para vocês entenderem melhor. Essas peças elas vão indo para determinadas casas. Então são 16 casas que vocês podem pôr suas peças e coroarem a dama dando lance por lance, não por combinação. E 12 peças pares de coroação por lance das brancas. Veja, a branca tem menos casas pares para a coroação do que casa ímpar. E a mesma coisa ocorre com 16 peças pares de coroação por lance das pretas, né? Então, veja, peças é porque ela vai se movendo e ocupando as casas, né? Então, essas peças
se eu ponho casas, vocês às vezes não faz a conexão. E 12 peças pares de coroação por lance das pretas. Veja que inverte. Veja, gente, sempre que você tiver uma peça, não importa onde ela esteja, ela sempre vai ocupar 2 diagonais. E a mesma coisa ocorre com a dama. Uma dama, não importa onde ela esteja, ela sempre vai ocupar apenas 2 diagonais. Veja, peça ímpar toma peça par. E sempre para em casa ímpar. Tá certo? A peça ímpar na tomada, ela sempre vai parar numa casa ímpar. Porém, as peças que ela tomou vai ser peça par. Assim como a peça par toma peça ímpar e sempre para em casa par. Ou seja, você inicia uma tomada. Se ela estiver numa casa par, ela vai parar em outra casa par. Porém, ela está tomando peças ímpares. Tá? A dama toma peça ímpar e peça par. E pode parar tanto em casa ímpar como casa par. A dama já é uma regra diferente. Ok? Então vamos ver. Então, como eu falei para vocês, eu suprimi muita coisa aqui de um tabuleiro, né? Que dava para falar mais coisa, vocês vão ver aí. Mas vocês conhecendo isso do tabuleiro, que eu vou usar bastante, né? Vocês vão acompanhar o curso de maneira mais tranquila. Por exemplo, a casa similar do Campo das Pretas, né? Não tem peça. Então vocês não vão saber do que eu estou falando, né? Então é importante vocês saberem, conhecerem o terreno que vocês estão jogando. É muito comum no futebol falar que o time foi fazer reconhecimento do campo. Como que vai jogar futebol se ele não conhece se a grama é alta, se a grama é baixa? A mesma coisa. Como que você vai jogar damas se você não tem uma noção do tabuleiro, do campo que você tá usando, ok? Como eu disse, essa parte é a parte chata do curso. Porém, quem não conhecer essa parte chata, a hora que entrar na parte prática, não adianta ficar me perguntando, que eu não vou ter como responder um a um. Aí vocês têm que conhecer. Então, quem conhece, a hora que eu começar na parte prática, ele vai absorver a aula de um jeito. Quem não conhece e tiver que voltar à aula para conhecer, para saber o que eu estou falando, ele vai absorver a aula de outro jeito totalmente diferente. Ok? E quem é interessante, quem achar mais coisas aí do tabuleiro, que eu não coloquei aqui, que eu suprimi, seria interessante mandar, né? Tem bastante coisa ainda que não está colocado aqui, ok? Meus amigos, é isso aí então. Até a quarta aula, se Deus quiser. Um grande abraço a todos e no próximo vídeo estaremos aí. E não se esqueçam, quem não deu o like, né? Dá o like, compartilha. E voltei a pôr o número das contas novamente, né? Para quem quiser fazer contribuição para o canal aí, ok? Aquele abraço, meus amigos.